Romanos no capítulo 8, do verso 1 a seguir. Amém? Você está com a sua Bíblia aberta? Irmãos queridos, por que nós estamos fazendo nas terças-feiras uma série de exposições da palavra de Deus? Presta atenção no que eu vou dizer. Charles Spurgeon e Charles Finney, John Wesley dizia que quando um pregador expõe só a Bíblia, é o próprio Deus falando. Nós aqui não temos cultura nenhuma de pregar filosofias, de pregar achismo, de pregar psicologia ou até outros temas. Aqui nós expomos somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. E a nossa exposição da vez é a carta de Paulo aos Romanos. Eu separei a carta de Paulo do verso 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, um tema, do capítulo 12 ao 16, outro tema. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala da perdição de toda a raça humana, tanto ímpios como religiosos que se acham salvos, mas não são salvos. Pregamos a exposição de Romanos 2. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo fala da justificação pela fé e a salvação pela graça somente. Do capítulo 6 ao capítulo 8, o apóstolo São Paulo fala de santidade diária, vida no Espírito e plano da salvação. Hoje, nós viemos de uma exposição muito tensa que deixou muita gente em crise, que foi a exposição da carta de Paulo, da carta de Paulo em Romanos 7. Recebi muitas cartinhas de pessoas que tinham uma outra visão de Romanos 7, quando expomos todo o capítulo de Romanos 7. Se no capítulo 7 o apóstolo São Paulo termina a sua carta, abaixa um pouco o retorno, por favor. O apóstolo Paulo termina a sua carta no profundo de um poço sem fundo, triste, deprimente. E ele termina a sua carta dizendo, no capítulo 7, ele dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós aprendemos muitas coisas em Romanos 7. Espero que você tenha vencido a ansiedade de chegar em Romanos 8. Se o capítulo 7 é triste, se o capítulo 7 é sombra de um crente derrotado, fracassado, aquele crente que quer fazer o bem, mas não consegue, e faz o mal que ele não quer. Se no capítulo 7 o apóstolo São Paulo fala da natureza universal do homem caído, mesmo amando a Deus, mesmo amando a lei de Deus, ele continua a fazer coisas horríveis. No capítulo 8 o apóstolo São Paulo vai na parte mais alta do Evangelho, a mais linda. John Wesley se converteu lendo Romanos 8. Charles Finney se converteu lendo Romanos 3. Lutero se converteu lendo Romanos 1 no verso 17. Agostinho se converteu lendo Romanos 2. Essa carta mudou o mundo. Essa carta mudou a igreja. E Romanos 8 é o pico do Everest, a parte mais alta do Evangelho. O maior segredo do Evangelho está em Romanos 8. Quem quer aprender, diga amém. O que nós vamos aprender em Romanos 8? Do verso 1 ao verso 4, vamos separar Romanos 8 em duas partes. Hoje vamos ensinar a primeira parte, que é até o verso 17. Ele é um capítulo muito longo, não dá para pregar apenas em um culto. Hoje nós vamos falar Romanos 8, a primeira parte, até o verso 17. E semana que vem vamos falar do 17 até o final dele. Romanos 8, do verso 1 ao 17, nós vamos separá-lo hoje em duas partes. Primeiro, a atividade salvadora de Deus por nós. Do verso 1 ao verso 4. E segundo, o multiforme mistério do Espírito Santo em nós, que vai dos versos 5 ao verso 17. Fica com a sua Bíblia aberta.
Vamos ler do verso 1 ao verso 4, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No verso 3. Portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Primeiro ponto que nós vamos aprender aqui em Romanos 8 é a atividade salvadora de Deus por nós. E eu quero separar isso em alguns pontos. O primeiro ponto, o fato glorioso, que é no verso 1, que Paulo vai nos ensinar aqui, que nós somos justificados por Deus por intermédio de Cristo. E por causa disso, nós estamos livres da condenação. E o que isso significa? Significa que nós estamos livres do casamento da lei, como Paulo fala em Romanos, você se lembra no capítulo 7, do verso 1 ao verso 4, naquela analogia que eu usei dos dois homens. Porque Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo. Então a penalidade da lei não pesa mais sobre nós. O que Paulo está dizendo no verso 1 é que a justiça foi satisfeita e agora não pesa mais sobre nós nenhuma condenação e nenhuma culpa. Você percebe que Paulo já começa Romanos 8 decolando. Se Romanos 7 é uma angústia, Romanos 8 ele já começa tirando toda aquela angústia que você tinha. Em segundo lugar, a explicação perfeita no verso 2. Paulo vai nos ensinar aqui que na antiga ordem, no Velho Testamento, na lei mosaica, os 10 mandamentos, nós estávamos sujeitos à lei, ao pecado, à morte. Por causa disso estávamos debaixo da ira de Deus. E nesse tempo, o fruto que nós escolhíamos era a escravidão. Mas agora, convertidos, nascidos de novo, estamos debaixo da lei do Espírito e o resultado é libertação. Se a ênfase do verso 1 de Romanos 8 é nenhuma condenação há, a ênfase do verso 2 é nenhuma escravidão. Paulo já começa o capítulo 8 dando-nos duas chaves poderosas. Para você que é nascido de Deus, não há condenação e nem escravidão. Você vê que nós já começamos a decolar, amém? Isso nos leva a 3 perguntas importantes para esclarecer a vida no espírito de cada cristão. Primeira pergunta, de que nós fomos libertos? Paulo nos ensina aqui da lei do pecado e da morte. Vamos perguntar e responder, de que eu fui liberto? E a resposta é, da lei do pecado e da morte. Como fomos libertos? Paulo diz, pela lei do Espírito e da vida. E para que nós fomos libertos? Para andarmos em novidade de vida em Cristo. Então, primeiro, de que fomos libertos, como fomos libertos e para que fomos libertos? Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos, como nós fomos libertos? Pela lei do Espírito e da vida. E nós fomos libertos para andarmos em novidade de vida. No verso 3, o apóstolo São Paulo vai nos explicar a causa divina da nossa libertação. E dentro desse ponto, 4 verdades merecem destaques no verso 3. No verso 3, Paulo diz, portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Primeiro destaque que nós temos no verso 3, a impossibilidade da lei. Paulo está dizendo aqui que a lei estava impossibilitada de nos salvar, mas não que a lei de Moisés é incapaz. A natureza do homem é incapaz de atender a demanda. E segundo,
ainda no verso 3, a intervenção divina. Paulo nos ensina que o que a lei não pode fazer, Deus faz. O que a lei não pode fazer, Deus fez. E como ele fez? Enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar. E em terceiro lugar, a encarnação de Cristo, que aprendemos em Romanos 8:3. Cristo, isso aqui é interessante você entender. Cristo entrou no mundo em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Agora isso é muito importante entender. Por quê? O verso 3, você pode perceber que Paulo usa as palavras cuidadosamente sobre a assistência do Espírito Santo. E por quê? Preste atenção. Se Paulo tivesse apenas dito, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, Paulo estaria dando munição para uma heresia chamada docentismo. O que essa heresia ensina? Ela ensina que Jesus, ele era apenas um exemplo moral, ele veio apenas para morrer moralmente, e ele não era divino. Ele era realmente filho de José, mas espiritualmente ele era divino, como qualquer um de nós. Essa é uma heresia. Se Paulo tivesse dito que Deus enviou Jesus em carne pecaminosa, ele também estaria dando munição na época ao chamado gnosticismo, que afirmava que Jesus não podia ser Deus nem perfeito, uma vez que a matéria seria essencialmente má. Por isso que Paulo deixa claro a frase, ele deixou claro, Deus enviou Jesus semelhante ao homem, mas ele não era homem. Paulo ensina no verso 3, é isso que ele fala, em semelhança do ser pecador. Ele não era um ser pecador, mas ele veio em semelhança do ser pecador. Por essas razões, nós vemos Paulo escolhendo as palavras sábias. Primeiro, a condenação do pecado. A conclusão de Paulo no verso 3 desbanca todas as pretensões dos hereges. E Paulo vai dizer, e com efeito Deus condenou o pecado na carne. O verbo grego que nós encontramos aqui para condenar o pecado na carne, refere-se tanto ao pronunciamento da decisão quanto à execução da sentença. Deus fez ambas as coisas. Ele pronunciou e ele sentenciou. O que significa? Isso significa que Deus lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz do Calvário, como Isaías fala no verso 6 do capítulo 53. Isso significa que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, como o nosso apóstolo São Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2 e 24. Isso significa que ele, Jesus, foi feito pecado. Ele não era e ele nem foi pecado, mas ele foi feito pecado por nós, como o nosso apóstolo São Paulo fala na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. Dentro desse fundamento nos leva ao verso 4, ao objetivo prático. E o que Paulo nos ensina no verso 4, quando Cristo morreu, morremos com ele. Diga, quando Cristo morreu, eu morri com ele. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Quando Jesus cumpriu toda a lei, nós cumprimos junto com ele. Ou seja, você não está aqui sem cumprir a lei, porque a lei você cumpriu em Cristo. Diga amém. Assim a lei não foi abrogada, não houve aqui uma jurisprudência. A lei toda foi demandada, foi cumprida em Cristo. E nós em Cristo cumprimos todas as demandas da lei. O verso 4 é muito importante para entender a santidade cristã. Como ser um cristão, viver uma vida santa, com uma carne tão tendenciosa ao pecado. O que nós aprendemos no verso 4? Primeiro, a santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. A propósito, você precisa entender que Deus não queria apenas justificar-nos,
livrando-nos da condenação da lei ou do pecado, mas Deus também quer santificar você por meio da obediência aos seus mandamentos. Se a graça nos salva, cumprir os mandamentos de Deus nos santifica. A graça não te santifica e a lei não te salva. A graça te salva, obedecer a Deus te santifica. Se você ama a graça, se você vive na graça, se você crê na graça de Cristo e não cumpre as demandas da lei, você nunca terá o prazer de ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Enquanto a lei é colocada para salvar o homem, para nós ela não serve. Mas quando a lei é colocada para nos santificar, aí ela nos serve. Você entende o que eu estou dizendo? Isso nos leva, em segundo lugar, a santidade se consiste então em quê? Em cumprir as justas exigências da lei. A lei só serve hoje para você como cristão, para te santificar. Entende agora? Quem já está entendendo? A graça te salva, a lei te santifica. O que nós estamos pregando é que a lei moral, quando nós falamos de lei, você sabe, estamos falando dos 10 mandamentos, dado no Sinai para Moisés, constituído depois em 318 mitzvahs ou mandamentos. O que Paulo começa a nos ensinar aqui é que a lei moral não foi abolida para nós, ela deve se cumprir em nós. E só consegue cumprir as leis de Deus com vida no Espírito. Paulo vai dizer isso nos próximos textos, nós vamos ler aqui. Estamos livres de guardar a lei, enquanto ela constitui em um meio para sermos salvos. Escute bem, preste atenção. Nós estamos livres de guardar a lei, enquanto ela se constitui em meio para salvarmos. Porém, estamos obrigados a guardá-la, enquanto ela se constitui para caminho de santidade. Efésios 2:10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. As boas obras não te salvam, mas a ausência delas pode provar que você ainda não é salvo. Entendeu o que eu disse? Em terceiro, a santidade é uma obra do Espírito Santo. A santidade é um fruto de sermos salvos, não para sermos salvos. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, porque nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Diga isso, para sermos santos. Agora perceba que você não é salvo por ser santo, você é salvo para ser santo. A lei só será cumprida na vida de um cristão depois que ele é salvo. O judeu cumpre a lei para ser salvo, o cristão só cumpre a lei depois de salvo. Ninguém consegue obedecer a Deus completamente sem vida no Espírito. Nós precisamos mais do Espírito Santo do que você imagina. Nós somos salvos para ir ao céu, é verdade, mas também para cumprir depois disso todos os desígnios da lei. De fato, e quem irá nos ajudar? Veja, nós somos fracos para obedecer a Deus. Nós somos leigos para obedecer a Deus. Nós amamos a Deus, é o capítulo 7. As pessoas amam a Deus, mas não conseguem obedecê-lo. Não conseguem deixar de pecar, então elas não conseguem obedecer à lei de Deus. E o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Quando você desobedece à lei de Deus, você peca. Então a Bíblia vai dizer que com a ajuda do Espírito Santo, que é o teor de Romanos 8, ele vai ajudar você nessa sua fraqueza. E agora você vai chegar um dia e você dizer, poxa, eu não sou mais tentado nisso, o que está acontecendo? Eu não tenho mais esses desejos, porque agora o Espírito Santo vem até você
e Ele começa a te ajudar, orando por você e em você e através de você, com gemidos inexprimíveis. E agora você obedece a Deus sem nenhuma força. Levanta a mão e diz: eu preciso do Espírito Santo. Isso nos ensina então que Deus nos salvou para. Diga: Deus me salvou para. Isso me ensina que toda salvação é seguida de uma missão. Não existe salvação sem propósito, não existe salvação sem missão. Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e des fruto. Agora preste atenção nesse texto. Jesus não disse: eu te escolhi pelos frutos. Não, ele disse: pelos frutos você conhece a árvore, mas ele te escolheu para os frutos, não pelos frutos. Na lei, tudo vinha por nosso mérito, tudo dependia do meu braço, eu tinha que merecer. Na graça, tudo vem de Deus, nada de mim. Então Deus me salvou em primeiro lugar para andar em novidade de vida, Romanos 6, verso 4. Em segundo lugar, Deus me salvou a fim de frutificarmos para Deus, Romanos 7, verso 4. Em terceiro lugar, Deus me salvou para depois cumprir as demandas da lei. Quem não tem o Espírito Santo, ele pode até ter uma lei moral no mundo, dentro do coração dele, que é chamada de graça preventiva, mas ele vai mentir. E se puder, ele vai matar. E se puder, ele vai adulterar. E se ele puder, ele vai cumprir e ele vai desobedecer todas as leis de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo, ele não vai viver de acordo com as necessidades carnais. Ele tem uma nova inclinação. Isso nos leva do verso 5 ao 17. O multiforme mistério do Espírito Santo. Agora, vai transbordar em nosso interior a ação multiforme do Espírito Santo dentro de nós. Enquanto nós aprendemos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8, essa exposição tão linda, eu quero que você imagine quantas pessoas se assentaram debaixo de pé de árvore estudando esse texto para nos trazer o Evangelho. Você sabe que você está aqui hoje, porque isso aqui foi muito bem interpretado. O Evangelho começou com a interpretação da carta de Paulo aos Romanos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos liberta da escravidão, como nós já aprendemos no verso 12. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos capacita a obedecer à lei, como nós vimos no verso 4. Agora nós iremos aprender em terceiro lugar, o Espírito Santo nos predispõe a uma vida de santidade. Olha para mim. Quantos de vocês aqui que são bons crentes, mas não conseguem vencer o pecado? Veja que eu estou fazendo uma pergunta retórica. E significa que essa resposta você dá para você mesmo. Quantos de vocês aqui que choram por viver uma vida ímpia, pecaminosa, e você tem tentado, mas não tem conseguido, como nós registramos em Romanos capítulo 7, e você chega ao ponto: eu não consigo, e tem hora que você fala: Senhor, já desisti. E tem uns até que falam: essa é a minha natureza mesmo, Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Quantos de vocês aqui amam a lei de Deus? Amam as sagradas escrituras, mas não conseguem viver uma vida justa, uma vida reta? E quantos cristãos, meus irmãos, nós estamos vendo assim? Essa semana que passou eu estava pregando em Manaus, a maior prédio na Igreja Assembleia de Deus Canaã de Manaus, a maior igreja do norte do Brasil. E sabe, irmãos, eu preguei a exposição de Romanos 7 em um culto evangelístico. Quando eu terminei de pregar, eu fiz 3 apelos. Primeiro apelo: quem aqui quer Jesus? Uma multidão. Segundo apelo: quem aqui está desviado e quer voltar para Jesus? Uma multidão. Terceiro apelo: quem aqui
estava fingindo que é crente, mas não era crente, e agora percebeu que não é crente, e quer ser crente de verdade, vem à frente, uma multidão. Eu tenho feito esses 3 apelos, eu falo, você que tem enganado a si mesmo, e não se sente crente de fato, você tem estado no estado de hipocrisia. As pessoas começam a entender a exposição do Evangelho, elas falam, miserável homem que sou. As pessoas têm tido um encontro religioso, e não um encontro com Deus. Elas estão cheias de doutrinas, mas não estão cheias do Deus da doutrina. Romanos capítulo 1 até o capítulo 11 é teologia pura. Por isso que preciso da exposição para te ensinar. Do capítulo 12 ao 16 é prática pura. O que Paulo ensina como teologia até o capítulo 11, do capítulo 2 ao 16, ele vai tentar aplicar na prática o que é a sua vida em Deus. Isso nos ensina que o propósito de Deus na Bíblia não é só te ensinar, é levar você a praticar o que aprende. É ensinar de fato, mas praticar o que se aprende. O que nós aprendemos com isso é que você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter uma doutrina perfeita, uma teologia perfeita, um entendimento perfeito, mas uma prática diabólica. Então Paulo trabalha dos versos de 5 a 8 acerca de uma antitese. E o que é essa antitese? Em primeiro lugar, nós sabemos que o homem tem 2 forças que trabalham nele. Uma é a força carnal, da sua natureza original herdada da queda de Adão. A outra é a força espiritual. São 2 formas de vidas, meus irmãos, conflitantes. É viver no espírito ou viver na carne. Essas 2 formas de vida lutam dentro de nós constantemente. A vida no espírito quer agradar a Deus, e a vida na carne quer agradar os prazeres da carne. Como podemos vencer essa guerra? Nós não venceremos. Aquele que você dá mais alimento vence a guerra. Se você alimentar mais o seu espírito vencerá a guerra. Se você alimentar mais a sua carne vencerá a guerra. Agora, observa aqui, o que nós vamos ler do verso 5 ao 8, Paulo não está descrevendo 2 tipos de seres humanos, do tipo, 2 tipos de cristão, o cristão carnal e o cristão espiritual. Ele está descrevendo aqui 2 estilos de vida. Ele vai constatar aqui nesses versos quem é salvo e quem não é. É uma outra interpretação, como a de Romanos 7 nós já tivemos. Isso aqui não é 2 tipos de crente, é 2 tipos de gente. O salvo e o não salvo. Vamos ler? Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Esse é o homem que não tem Jesus. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. É preciso salientar aqui que a palavra carne usada é sarx, do grego, que significa natureza, não tecido mole que fica por cima do osso. Ou seja, um homem carnal é um homem separado da relação com Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Ele não ouve a voz de Deus. Ele não fala com Deus. Deus não fala com ele. Ele é inimigo de Deus. Esse é chamado de homem carnal. No verso 5, Paulo vai constatar aqui as 2 naturezas que brigam. Paulo diz que quem é do Espírito se inclina para as coisas espirituais, mas quem é da carne se inclina para as coisas carnais.
E dois frutos opostos são colhidos dessa vida. Quem é da carne, ele tem um fruto de carne, de sofrimento, de angústia. Quem é da carne vive sofrendo, caindo em pecado, traindo, adulterando, mentindo, fazendo coisas que não deve. Vive destruindo lares ou com lares sendo destruídos, com a sua vida arrebentada. Por mais que ele ame a Deus, como registramos no capítulo 7, ele não consegue obedecer a Deus, porque ele é da carne. Enquanto o prêmio para quem vive se inclinando para as coisas espirituais, no verso 6, Paulo diz, recebe vida e paz. Diga comigo, vida e paz. Agora, o prêmio de quem vive sempre cogitando entre duas coisas, mundo e céu, carne e espírito, Deus e o diabo, receberá como prêmio, Paulo fala, morte, dor, sofrimento. Essa pessoa não tem convicções de Deus em seu coração. É uma pessoa que nunca terá o prazer de ter comunicação do Espírito. Ela vive sofrendo, ela vive de testemunhos de alguém que ouve de avivamentos, de que vê anjos. Ela nunca consegue ter um relacionamento com Deus. E agora no verso 8, nós aprendemos com clareza a doutrina da depravação total. Paulo diz, os que vivem na carne, o quê? Não podem agradar a Deus. Deixando claro que o homem está completamente errado. Por conta da sua natureza, do seu pecado. A menos que o Espírito Santo vá até você, tudo que você fizer vai gerar morte. A menos que o Espírito Santo lhe dê vida e sabedoria, tudo em você vai ser fruto de dor, fruto de sofrimento. Vai ser um crente derrotado, um religioso derrotado, que uma hora está bem, outra hora está mal. Agora veja vocês, meus irmãos, se esse não é o retrato de muitos crentes. E sabe por quê? Não tem vida no Espírito. Isso nos ensina, no verso 9, que o Espírito Santo habita em nós. O verso 8, Paulo diz, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Mas agora ele olha para você e diz, vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito Santo, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo está dizendo, você tem que fazer uma escolha, Deus ou diabo, mundo ou céu, vida no Espírito ou vida com Deus. Quem não agrada a Deus não é de Deus. Quem tem o Espírito Santo agrada a Deus. Por isso que ele olha, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis debaixo dos prazeres, das tentações, das quedas, das recaídas da carne. Crente peca? Responda. Mas crente não vive em pecado. Ele cansa. Uma hora ou outra ele tem que voltar. Ele pode ser tentado, pode. Ele pode pecar, pode. Ele pode ficar um tempo em pecado, pode. Mas uma hora ou outra o coração dele vai ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A coisa mais alegre que me dá é quando eu vejo um eleito ficar anos e anos em uma vida torta. E de repente ele decidir vir para Deus. Sabe o que eu ouço do Pai? Esse é meu eleito, ele cansou do mundo e ele vai vir. O justo pode 7 vezes cair, 7 vezes Deus o levantará. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ô Alexandre, você tem que ficar aqui, não pega o costume do povo aqui não, senão você vai sair daqui sem dar glória a Deus no meio da mensagem. O povo aqui do sul fica caladinho, para lá o povo fica gritando. Eu estou falando para você, irmão. Continua do jeito que você é. O povo do sul é retraído, mas eles entendem e aprendem, viu? Pode ficar tranquilo.
Cada um recebe do seu jeito, né? Irmão, o pecado na vida do salvo cansa. Ele dói. Chega uma hora ele fala, chega, eu estou cheio disso, eu quero a casa do Pai. O eleito sente saudade dos hinos, o eleito sente saudade das pregações, o eleito sente saudade da ceia. Ele pode estar lá no pecado, tendo prazer no pecado, mas ele volta, ele não fica prostrado, ele tem a semente da salvação, ele tem o Espírito Santo ali. Você é meu, 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 você não é dessa boate, você não é dessa vida, você não é desse pecado, você é meu, você é meu. E ele chega ao ponto de falar, eu sou é de Deus, eu sou é de Deus, vou voltar para a casa do Pai. Aleluia. É por causa disso, é por causa da obra do Espírito em nós, que nós nos tornamos morada de Deus, templo do Espírito. Essa é uma evidência clara que você é salvo. É quando o Espírito Santo fala, descansa o seu coração. Você é meu. Você hoje pode estar vivendo uma vida torta, mas eu vou te dar força para você sair desse pecado. Eu vou tirar você disso, irmão. Por isso que eu não acredito em crente justificando pecado. Eu acredito em crente que peca de fato, mas eu acredito que crente que cansa do pecado e volta para os braços do Pai. Isso é pelo Espírito. Oh, aleluia. Na época, estava uma febre aqui, de gente ficar falando mal do pastor Hernani. Aí vinha me falar, pastor, falar isso de você. O quê? Só isso? Ainda bem que nunca perguntaram para mim o que é que eu fui de verdade. Ainda bem que não sabe o que eu realmente fiz. Teve um outro que falou, pastor, eu não sei se Deus pode me aceitar assim, do jeito que eu sou, do jeito que você é. Não. Ele vai te dar força para você vencer sua natureza. Jesus disse, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Mas ele também disse, vai e não peque mais. E quem é que nos dá força para esse vai e não peques mais? Quem? O Espírito Santo. É isso que é lindo. Agora você entende por que Lutero leu isso aqui? Sabe qual era a cultura de Lutero? Ele tentava agradar a Deus de tudo que é tipo. Ele se flagelava, ele se batia, ele ficava poça de sangue no quarto dele. E ele tentava agradar a Deus por causa dos seus pensamentos e cobiças. Um dia ele abriu a Bíblia e leu Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pegou e abriu Romanos 1 e no verso 17, Lutero leu assim, visto que a justiça de Deus será revelada no Evangelho, uma justiça do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Lutero soltou o chicote e diz, eu só vou agradar a Deus pelo Espírito, não me flagelando, é no Espírito, eu sou salvo é pela graça e pela fé e não pelas obras. Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Para de tentar e se lance nos braços do Espírito. Entre em vida no Espírito e você vai conseguir vencer tentações, pecados, lutas, coisas, depressões, angústias. Entra no Espírito, igreja. Deus sabe que você o ama. E deu vida reta. E sabe o que Deus vai dizer? Eu vou enviar o Espírito que te ajuda nessas suas fraquezas. É isso que Romanos 8 vai nos dizer. Aleluia. Dá um glória a Deus. No verso, eu saí, né? Volta. Verso 10.
Paulo vai dizer, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Fica aí no verso 10 que é importante. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Quando Paulo afirma que Cristo está em nós e o corpo na verdade está morto, mas o espírito está vivo por causa da justiça, o que nós precisamos entender com o corpo está morto por causa do pecado? Primeiro, Paulo não está falando aqui de um corpo físico, de uma morte física, uma vez que ele nos ordena no verso 13, que nós já vamos ver, a mortificar os atos do corpo. Então o que nós devemos entender aqui? Isso é sinônimo de natureza mortal. Foi o que aconteceu quando Adão pecou. Ninguém era para morrer. O que Paulo está dizendo é, ao final das contas, todo mundo aqui vai morrer. Paulo já está dizendo, você é um morto andando. Todo mundo vai morrer um dia, a menos que Jesus volte e você suba vivo. Paulo está dizendo, você já está morto. Você entende o que eu estou dizendo? Ele não está falando que o seu corpo, agora, tudo que tem crente aí, o docentismo ensina isso. Fala, não, o que eu faço no corpo, Deus não releva. É exatamente isso que as pessoas entendem, com a falsa interpretação de Romanos 7 e Romanos 8. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que o homem morreu na carne. O homem não era para morrer, era para ele ser eterno. Quando Adão pecou, o homem passou a morrer. No verso 11, Paulo nos ensina então que o Espírito Santo dará vida a esse corpo mortal. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio de seu Espírito que habita em vós. Paulo está dizendo, você vai morrer, mas não vai morrer, você vai viver eternamente. Amém? No verso 12, o Espírito Santo passa a ser o nosso credor, e nós os seus devedores. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a elas, porque se vivermos de acordo com a carne, morreremos. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. O pecado é bom, o pecado é gostoso. O pecado é atrativo. O pecado é leite condensado. É um mousse. É aquele bolo de chocolate com o leite condensado escorrendo por fora, que te chama atenção. O pecado é bom, é gostoso. Mas Paulo diz assim, no verso 13, se vivermos de acordo à carne, a atração da carne, você vai morrer. Em Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Olha para mim. E o homem morre de muitas maneiras. Primeiro ele morre para Deus. A maior tristeza do pecado na vida do homem, eu fico vendo uns irmãos, e eu gosto de citar minha mãe, meu pai. E o pastor Samuel começa a fazer cara feia. Quando eu vou visitar minha mãe, que é raro, que a gente briga muito, ela fala que eu sou o único que tem coragem de falar as coisas para ela. Eu falei, de fato. Eu sou o único que tem coragem de dizer para ela, a senhora está fumando, só vai morrer com câncer. Aí eu falo, ó, esse problema na circulação é 30 anos de cigarro. Não, cigarro nunca fez mal para mim. Falo, a senhora acredita em duende, Papai Noel. Tem coragem de falar que fuma 30 anos, falar que o cigarro nunca fez mal para ela. Não, eu estou assim que é da natureza mesmo. Da natureza do cigarro. Aí eu sento lá com a minha mãe, ela começa a lembrar assim, anjos visitavam o meu quarto. Eu era uma mulher de oração. Aí a última vez ela ficou brava, que eu falei assim, quando? Eu era criança, eu nunca vi a senhora orando. É claro que eu estava pirraçando ela. Nunca vi a senhora orando, eu vi a senhora assistindo novela. Aí ela ficou brava. Ela queria avançar em mim. Mas eu estava brincando, né? E de fato, a minha mãe era de muita oração. Cheia do Espírito Santo. Pregadora, missionária.
Uma mulher guerreira, de muita intimidade. Eu não sei se eu já contei para os irmãos aqui uma experiência que nós temos de infância. Quando Deus tomou meu pai, era de madrugada, e todos nós acordamos, são 5 filhos, e o meu pai flutuava na cama assim, e batia na cama assim, ó. Pá! Falando numa língua estranha, totalmente diferente que a gente vê hoje. A minha mãe de joelhos ao pé da cama. Quando nós entramos no quarto, os 5 filhos, tudo criança, nós caímos de joelhos. E Deus falava assim na boca do meu pai: pegue o caderno e anote tudo que eu vou falar. A minha mãe sentou na cama e começou a anotar o que Deus estava falando. Irmãos, tudo que estava escrito ali, na época, eu sei da minha idade. Se eu sei da minha idade, eu sei da idade de todo mundo. Eu tinha 8 anos. O Ike, o mais velho, o Ike era um nome brega. Agora aqui tem um milionário, com esse nome ficou chique, né? Ele tinha 9. Eu viro para ele e falo, todo mundo zoava com o nome dele, Ike. Agora tem um milionário com esse nome, milionário quebrado. Ele ficou chique. Ele tinha 9, o pastor Samuel tinha 12. O pastor Ismael tinha 7, o pastor Samuel tinha 6 e a Rutinha tinha 5 anos, era isso. Tudo ali de joelho. Tudo que foi anotado naquele caderno se cumpriu tudo. Eu sei comigo, eu não sei se o pastor Samuel lembra, mas eu lembro que comigo falou assim, com 15 anos eu vou te chamar para o ministério. Com 15 anos você vai para as nações, com 15 anos você vai morar sozinho. Com 15 anos eu era pastor, com 15 anos eu fui para as nações, com 16 anos eu vim para o sul sozinho e segui a vida. De fato, a minha mãe era uma mulher que tinha uma intimidade com o Espírito Santo tremenda. Mas o que a Bíblia fala? Quem anda de acordo com a carne, uma hora ou outra, você vai morrer. Você não vai conseguir mais orar. E você vai orar cada vez menos, até deixar de orar de uma vez por todas. Você vai ler a Bíblia cada vez menos, até nunca mais pegar na Bíblia. Você vai ouvir cada vez menos hino, e vai começar a ouvir ali, Frederico e... como é que é? Frederico o quê, Redson? João Bosco o quê, gente? Ah, vocês deixam ser hipócrita. João Bosco e Vinícius, aquele vesgo lá do Mato Grosso do Sul lá, aquele vesgo lá, Luan Santana lá. Ah, certo. Aí, nasci ontem. Esses dias eu estava vendo um comercial na Rede Globo, eu não acreditei na música desse João Bosco e Vinícius. Eu não acreditei. Ele falou assim, eu sei que o final da letra era assim, ó, como é que eu vou ser santo se está todo mundo perdido? É mais ou menos assim, né, Johnny? Não é? Você ouviu, né? É que passa na Globo, o comercial da Som Livre. Não sei o quê, como é que eu vou ser santo se está todo mundo perdido? Irmão, foi o diabo que deu essa letra para esse cara. Só pode. E aí, irmão, cada vez menos que você vem na igreja, quem vem pouco na igreja vai vir cada vez menos até deixar de vir. Você vê, irmão, o que foi que você assumiu? Nada, pastor, realmente é nada, é que acostumou. Esse menino tem pai, não? Chegou agora, ó, já está dominando a igreja, você vê? Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Quem vive de acordo com a carne, vai acontecer o que, gente? Vai morrer. É muito triste quando você quer orar, ora 2 minutos e levanta porque não consegue orar. O glória, glória vira gói, 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 gói. O aleluia daqui um pouco vira lelô, lelô. Aí você chega, o cara está, glória, meu Deus. O cara não sabe nem o que fala para Deus. Bendito seja. E tem que falar demorado, porque cada um bendito desse é mais 1 minuto no tempo da oração. Seja o seu nome, papai. O cara não tem comunhão com Deus. É como você olhar para uma pessoa, sentar com ela sem intimidade, ficar sem ter assunto.
de ser uma pessoa que não tem assunto com Deus. É pregador subir no altar e pregar 20 minutos e ter que parar porque não tem assunto. Não tem palavra, não tem consistência, não tem profundidade, não tem exposição. Quem vive na carne vai morrer. Mas quem agora alimenta o Espírito, ele ouve hino, ele lê Bíblia, e as coisas são lentas. E aí cada vez mais, quem ora cada vez mais vai orar. Começa com 15 minutos diário, 10 minutos diário, depois vai para meia hora, 40 minutos. Quem lê, cada vez mais vai querer ler. Porque a Bíblia diz, quem vive no Espírito, mortifica os atos do corpo e vive. Anjos visitam você, tem sonhos e visões. E eu falo de anjo visitar, porque em Atos dos Apóstolos, a coisa mais comum na igreja primitiva era anjo aparecer para crente. Você ficaria feliz se você ficasse trocando ideia com anjo? Se anjo aparecesse para você e falar, não vende isso, você vai levar um calote. Não faça isso. Se anjo levasse mensagens de Deus a você, se anjo falasse, leia esse texto da Bíblia, como acontece comigo. Quantas mensagens eu recebi de visões e anjo falou, leia esse texto. Mas anjo não te ensina o que está no texto. Eu li agora, leia de novo. E aí, leia de novo até encontrar o tesouro. Aí você encontra. Porque anjo não prega. Quem prega é a palavra. Quantas músicas eu recebi assim. Vem com a tua glória. Quando entro em tua presença, um abismo se desfaz entre mim e o meu Senhor. Quando estou apaixonado, não é só um momento, nem uma estação. São canções que eu recebo em sonhos. Ou o anjo aparece e fala, escreve isso. Quem anda na carne morre. Perde a comunhão, a intimidade com Deus até morrer de vez. Até agora viver só na carne, no pior tipo de pecado, viver só no mais pior nível. Mas quem anda no Espírito, mortifica o corpo e vive. Quem quer viver no Espírito aí? Oh, aleluia, Pai. E nós estamos chegando lá, nós estamos chegando. Vocês sabem há quantos anos eu leio Romanos? Alguém pode chutar aí? Quem me acompanha de perto? Uns 8 anos. Quem ouve as mensagens do pendrive? Só Romanos. Romanos. 8 anos eu leio essa carta. Principalmente Romanos 8. Por causa disso aqui. Irmão, eu sou o tipo de gente que se eu não tiver bem, com vida no Espírito, eu moro sozinho, brigo comigo mesmo e mudo de casa. Eu sou insuportável. Eu preciso do Espírito Santo para me controlar. Eu preciso de vida no Espírito para não matar alguém. Brincadeira. Quase brincadeira. No verso 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui tem um tesouro no verso 14. Não é toda a raça humana que é filha de Deus. Toda a raça humana é criatura. Mas quem são os filhos de Deus? Os guiados pelo Espírito de Deus. Quem é filho de Deus aí? Dá um aleluia bem alto. No verso 15 temos mais um tesouro. Pois vocês não recebestes um espírito que vos escravize,
para andares uma vez mais atemorizados. O que Paulo está dizendo é, você fica com medo de cair. Ai, eu não posso ver isso que eu vou cair. E aí esse espírito fica te escravizando. A lei deixa você escravo. Eu não posso fazer isso, senão eu vou para o inferno. Eu não posso fazer isso, senão Deus. Eu não posso. Isso é escravidão, irmão. Quem é o crente que consegue viver correndo do pecado assim? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Escravo. Paulo falou que esse não é o Espírito que está em nós. O Espírito Santo está em você, não é para você andar com medo. Escravo dos seus desejos, das suas concupiscências, da sua carne. O Espírito Santo está em você para você ser livre. Livre do pecado, livre da lei, livre da ira de Deus. E andar cantando, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não é com medo. Ai, o que eu faço? Eu vou para o inferno. Você chega de escravidão. Romanos 1 diz nenhuma condenação. Romanos 8:1 diz nenhuma condenação há. Romanos 8:2 diz nenhuma escravidão há. Você não é condenado, mas também você não é mais escravo do pecado. Você não tem um espírito de medo que fica te amedrontando. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não, você é filho de Deus. Você vai para o céu. Você foi comprado a preço de sangue. Você é salvo, você é eleito. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Veja que no verso 5, Paulo vai dizer, a pessoa, no verso 15, ele está usando de novo a tática que ele usa no capítulo 7. Você lembra? No verso 15. No verso 14, ele fala de um tipo de gente que vive amedrontado. Um tipo de gente que vive com medo de ir para o inferno. Que a salvação para ele é uma tulipa. Bem me quer, mal me quer. Hoje Deus me ama, amanhã Deus me odeia. Hoje Deus me ama, amanhã Deus me odeia. Então Deus, para esse tipo de gente, ele anda com uma caderneta. Pecou, risca o nome dele. Pediu perdão, escreve de novo. Pecou, risca o nome dele. Pediu perdão, escreve de novo. Pelo amor de Deus, irmão, pare com esse medo. Entre nas asas do Espírito e seja livre. Aí Paulo vai dizer, se no verso 14 ele diz que eu fui vendido. Aqui, oh meu Deus. No verso 15 ele diz que você não recebeu um espírito que te atemoriza. Um espírito que te amedronta. Não, o Espírito Santo não veio para ficar dizendo, se você fizer isso, você vai para o inferno. Quem faz isso é a lei. O Espírito Santo veio para te dizer, você não vai fazer isso, porque eu vou te ajudar. Oh, vocês estão entendendo o tesouro, gente? A lei diz, se você fizer isso, você vai para o inferno. O Espírito Santo fala assim, mas ele não vai fazer, porque eu vou ajudar ele. Eu estou com ele para ajudá-lo. Ele não vai. Ele está se alimentando do Espírito, então ele vai viver. Quem alimenta da carne, morre. Não é o tecido, é dos desejos. Irmão, é pecado ir no cinema? Responda. Mas quem vai mais no cinema do que ora? Aí ele está se alimentando mais da carne. É pecado sair de férias? Mas quem fica 3 meses sem tomar da ceia? É só carne. Esse tipo de gente está morrendo. Está morrendo. Então aí o cara não se alimenta do Espírito. Então ele já acha normal. 2 idosas velhas, igual aquelas, ficam beijando na boca lá. Tem nada contra. Ele já começa a fazer algumas concessões. Ele já começa a ter alguma jurisprudência. Veja você que a mente dele já está começando a morrer. Ele já começa a ter saudade de algumas coisas. Ele está morrendo. Irmão, balanceia. Faz um balanço.
Você gosta de assistir um filme? Beleza, faça igual eu. Eu amo série. Ó, você quer me agradar quando eu tiver de aniversário? Veja qual é a série que está arrebentando. E eu gosto de colecionar série americana. É tudo, às vezes é mais barato do que o que vocês dão, às vezes. Barato. Série, livro. Bom, se você me der um livro, você me deu um tesouro. E livro é barato, hein? Ó, meus é tudo de 15, 20 reais. Não, mas você nunca lê de tudo. Claro, ninguém nunca lê de tudo. Eu tenho 5.000 livros, mas não leio tudo, não. Mas eu gosto. Mas veja você. Eu gosto de brincar de videogame com meu filho. Gosto de jogar videogame sozinho. Gosto. Gosto de passear. Mas pergunta você a minha esposa, o que eu faço? Quando eu vejo que eu fiquei muito, eu vou lá, desligo a televisão, desligo e vou para a palavra. Vou para a vida no Espírito. Aí eu já ponho lá uma mensagem para ouvir, para assistir. Eu fiquei tanto tempo alimentando a carne, agora eu vou alimentar o Espírito, porque senão vai morrer. Uma hora ou outra, morre. Você não sente saudade e intimidade com o Espírito Santo? Quem sente saudade? É gostoso ou não é? Quando ele vem com aquele refrigério, né? É gostoso. Eu estou terminando, que pena. Mas terça que vem a gente continua, porque o capítulo é maravilhoso. Verso 16, Paulo vai dizer, e por quê? No final do verso 15, Paulo diz, você não recebeu um espírito que vos aterroriza, mas recebestes o espírito que o adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Olha para mim, o judeu nunca teve Deus como pai. O Deus do judeu é impessoal. E o Deus de todo religioso é impessoal, não só do judeu. Mas só chama Deus de paizinho querido pelo Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você entende que você não é criatura, você é filho. Ele te ama e você o ama. E é só pelo Espírito que você começa a tratar Deus agora com intimidade. Não é assim, e aí, Deusão, e cara, é assim que você fala com seu pai? É intimidade de amor, é intimidade de paixão. Não é escárnio, é intimidade. A Bíblia diz que não foi de medo que você teve o Espírito, mas um Espírito de amor. É o Espírito que te adota como filho. Quem é filho de Deus aí? Irmão, pare de se depreciar. Eu tenho uma palavra aqui para algumas irmãs da igreja. Nós temos muitas irmãs da igreja aqui com complexo de inferioridade, com problema de identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz, você recebeu um espírito que te adota como filho. Se o seu pai não te ama, Jesus te ama. Se a sua mãe não te ama, Jesus te ama. Se o mundo não te ama, Jesus te ama. Pode todos te deixarem. Você tem o Espírito Santo que te adotou. Ele é o seu paizinho querido. Ele está com você todos os dias. Você nunca está só. Pare de se depreciar, se desvalorizar. Você foi comprado com preço de sangue. Você é lindo, você é linda. Oh, aleluia! Valorize o preço que foi pago por você. E aí no verso 16, porque o próprio Espírito, porque o próprio Espírito testemunha em meu espírito que eu sou filho de Deus. Olha para mim, sabe o que esse texto está dizendo? Você não precisa se sentir amado por Deus, você é. Esse texto está dizendo que o amor de Deus não é sentimento, é revelação. Eu não preciso que Deus me diga, filho, eu te amo. A Bíblia diz que o Espírito que coloca em mim a certeza que eu sou salvo. Pare de ficar com medo, será que eu vou para o céu?
Será que eu não vou? Se Jesus voltar hoje, eu vou subir? Não, a Bíblia diz que o Espírito testemunha sim, que você é salvo, que você vai para o céu, que você é filho de Deus, porque Ele te comprou. Esse Espírito testifica em seu coração. Pare de pânico, de medo, você é dele! Você é de Deus! E sabe de uma coisa? Se o Espírito Santo te usa, mais ninguém pode usar você. E nem abusar de você. Ele te ama e Ele te usa. Meu Deus, como eu quero mais e mais do Espírito Santo. Uau! Você que me mandou o bilhetinho. Pastor, será que eu vou aguentar até terça que vem? Você passou 2 terças. Para Romanos 8, porque Romanos 7 me arrebentou. E agora? O Espírito Santo olha para você e diz, você é minha. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Oh, irmãos, a palavra do Espírito para nós é essa. E Paulo diz no verso 17, onde aplicamos. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Meu Deus, que palavra poderosa. Eu não sei como é que tem gente que precisa ir em igreja fazer campanha de prosperidade com um texto desse. Aí eu vou lá para saber que eu sou rico em Deus. Eu vou ler para você se você é rico em Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Deixa eu te dar uma aplicação. A parte mais linda de Romanos 8 ainda está por vir, viu? A parte mais poderosa de Romanos 8 ainda está por vir. Mas eu vou segurar a tentação aqui e aplicarmos agora. Deixa eu te falar uma coisa. É muito triste ver crentes derrotados. Os irmãos sabem. Eu viajo pelo Brasil, tem cidades do Brasil aí, que agora eu falo com muita moderação, porque Paulo nos ensina que você não pode pensar mais de si, mas ele também te ensina que você não pode pensar menos de si. A gente tem que falar o que é, em moderação. Eu vou em cidade aí, irmão, se o pastor falar, pastor Hernani vai estar aqui segunda-feira, 13 horas, lota. Eu conheço a realidade da igreja. Eu recebo cartas, e-mails. Essa semana eu recebi um e-mail da Argentina, está tudo lá. Semana passada, da Angola, semana atrasada, do Congo. Eu recebo de tudo que é tipo de lugar de gente que nos assiste. E sabe de onde é transmitido esses programas? Daqui. Daqui. E você nem passou perfume, né, João? Você quer que eu te diga uma coisa? É muito triste um crente sentar na sua frente e falar assim, pastor, eu não consigo. Eu desisto. Mas do que, irmão? Desisto do quê? Eu não consigo vencer. É o retrato em Romanos 7. Aí eu tenho que mostrar para ele o retrato em Romanos 8. Irmão, sabe por que você não consegue vencer? E você não vai vencer. Porque a mentalidade da carne é morte. Você só alimenta a carne. Quem fica assistindo só besteira, irmão, vai se alimentar só de besteira. O pessoal aí está querendo boicotar a Rede Globo por causa de novela. Eu falei, mas que absurdo. Se um crente está promovendo um boicote por causa de novela, então quer dizer que precisa do boicote do crente para a Rede Globo não passar novela? Então quer dizer que eles assistem essa porcaria? Eu vou boicotar o quê se eu nem assisto esse troço? Nós estamos vivendo um nível. John Bonnar dizia, procurei pela igreja, encontrei no mundo, procurei pelo mundo, encontrei na igreja. Os irmãos sabem que eu sou averso de atacar a igreja, eu não ataco a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Nós tratamos pecados e isolamos eles. Vocês sabem disso. Mas olhe bem para mim, nós precisamos de vida no Espírito. E você quer que eu te diga uma coisa? Nós teremos experiências com o Espírito Santo ainda essa semana.
Quem quer experiência com o Espírito Santo? Fala, Espírito Santo, se comunica comigo. Fica em pé. Fala para o Espírito Santo agora que você está com saudade dele. Fala, seja honesto com ele. Fala, Espírito Santo, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Ô Espírito Santo, eu estou com saudade de ter saudade. Fecha os olhos e fala para ele agora. Adore o Senhor um pouco. Fala, Senhor, me dê vida no Espírito.